Meu nome é Lucas Prata e este vídeo corresponde à primeira e à segunda fase do projeto para a disciplina Direito Civil e Sucessão, ministrado pelo professor Paulo Herman, das Faculdades Integradas Pitágoras. No vídeo de hoje, nós abordaremos o tema Inseminação Artificial Pós-Mortem e o seu reflexo no Direito Civil Sucessão. Primeiramente, nós devemos entender do que se trata este ramo do direito civil, a disciplina de sucessão. A sucessão se dá a partir do momento em que o indivíduo falece. Com o falecimento desse indivíduo, chamado de decúgio, o seu espólio, o seu patrimônio, passa agora a integrar o patrimônio de outrem, dos seus sucessores, sejam estes legítimos ou testamentários. Então, o direito civil e sucessão é um conjunto de normas que visa regulamentar a titularidade do patrimônio do falecido para os seus sucessores. É importante também observarmos as formas de sucessão. Nós temos a forma adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, legítima e a testamentária. Na forma legítima, na sucessão legítima, nós devemos observar os requisitos legais positivados na norma jurídica, as regras. Nessas regras, o Código Civil estabelece alguns preceitos e esses requisitos nós devemos observar para darmos formalidade a este negócio jurídico, para que este negócio jurídico produza eficácia no mundo jurídico, no ordenamento jurídico brasileiro. Na sucessão testamentária, nós devemos observar a manifestação de última vontade por parte do decúgio, isto é, o seu testamento. Nós também devemos observar o momento que se dá a sucessão. Em face do princípio de Saicine, o momento que se dá a sucessão é no momento do falecimento. A partir do exato momento em que determinado indivíduo falece, a titularidade do seu patrimônio, todo o seu patrimônio, passa agora a incorporar, como já foi dito, o patrimônio de seus sucessores. Então é no exato momento da morte, em face do princípio de Saicine. Partindo agora para o nosso tema em questão, nós devemos observar a reprodução assistida. Então nós temos reprodução assistida como gênero, que tem como subespécie a inseminação artificial e a reprodução in vitro. Na reprodução in vitro, nós temos o material genético do casal é colhido e manipulado em laboratório. Após a fecundação, o embrião vem a ser implantado no corpo, no útero materno. Na inseminação artificial, essa se subdivide em homóloga e heteróloga. Na homóloga, o material genético pertence ao casal. Na heteróloga, o material genético pertence a um terceiro, no caso, um doador. O material genético na inseminação artificial é então implantado desde já no corpo da mulher onde irá ocorrer a fecundação. O Código Civil Brasileiro de 2002, a Lei 10.406, não regulamentou a reprodução assistida. Então, o legislador não se atentou para essa situação, até mesmo porque é uma mudança científica que vem ajudar a evoluir a nossa reprodução, a reprodução humana. Então, o legislador ele não abarcou essa situação quando positivou as normas para a vida civil, as normas do Código Civil Brasileiro. É importante que, frente a essa ausência legislativa, nós tivemos várias discussões doutrinárias e jurisprudenciais. Alguns doutrinadores dizendo que o embrião ele não pode ser, por exemplo, ter um tratamento equânime igual ao nascituro, que ele não é uma vida, é um bem. Nesse sentido, se posicionou o pleno do STF, do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.510. O que o STF decidiu? Este embrião ele merece uma proteção de bem, ele tem o mesmo valor do bem, então ele merece uma proteção para tal. Ele não merece uma proteção para o nascituro, ele não merece então um tratamento equânime. Foi a decisão do nosso Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo se posiciona de uma forma. O STJ, no enunciado 267, que falaremos a ele posteriormente, se posicionou de outra forma. Devido à falta, à ausência
de legislação a respeito da reprodução assistida, o Conselho Federal de Medicina, numa resolução que levou o número de 1358, teve de então estipular regras para as clínicas que fazem tal procedimento. Então, quando um casal chega a determinada clínica para realizar esse procedimento, é exigido deles uma documentação, uma declaração documentada, isto é, por escrito, de ambos, dando a sua outorga para a realização de tal procedimento. É importante nós atentarmos para a seguinte situação. Quando nós temos a inseminação artificial homóloga, isto é, o material genético pertence ao casal, e esse procedimento é realizado após a morte do marido, nós temos a inseminação artificial pós-mortem. Na inseminação artificial pós-mortem, a viúva, isto é, ela tem de ter sido casada com o decújo, tem de levar a documentação comprovando que o seu falecido marido deu a outorga para a realização daquele procedimento. É assim que as clínicas no Brasil realizam a inseminação artificial pós-mortem. Portanto, frente a essa ausência legislativa, nós temos algumas discussões. Agora vem o enunciado do STJ. O que o STJ decidiu? O STJ decidiu da seguinte forma: os embriões merecem o mesmo tratamento do nascituro. Eles merecem um tratamento equânime. Então o STJ ele vai meio que na divergência do STF. O artigo 1798 do Código Civil Brasileiro, nós temos os legitimados a suceder. São as pessoas vivas ou já concebidas no momento em que se dá a sucessão. Portanto, o STJ diz o seguinte: esse artigo 1798 também deve abarcar o embrião. O embrião também é um sucessor legítimo para suceder o falecido, o seu pai biológico, através da reprodução assistida. Portanto, nós devemos observar que o magistrado, ao julgar o caso concreto, frente a essa ausência legislativa, tem que ponderar todas essas situações, tem que ponderar o caso em si, tem de observar. Imagine os senhores que alguém, por má fé, vá a uma clínica e realize uma reprodução assistida, a uma inseminação artificial pós-mortem, visando meramente entrar numa herança de forma ilegal. A complicação que isso dá. Nós devemos sempre lembrar que o direito, por ser uma ciência social transformista, ele lida com vidas humanas. Então, determinada situação tem uma grande implicância na vida das pessoas. Não podemos também interpretar uma norma restritiva de modo restritivo. Se nem o legislador, ao formular o Código Civil de 2002, visou restringir o direito, nós, como construtores, operadores do direito, não devemos restringir a nossa interpretação à norma. Nós devemos ampliar a nossa interpretação, baseado nos princípios gerais do direito. Quais são esses princípios? Tais como dignidade da pessoa humana, presente no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal da República, a igualdade entre filhos, haja vista que todos têm o direito à paternidade. Então, o juiz, o julgador, como órgão monocrático ou colegiado, deve observar todos esses requisitos. Então, conclui o seguinte: Maria Helena Diniz e Maria Berenice Dias entendem de forma quase uníssona, quase pacífica, no seguinte sentido: o filho deve ser considerado como herdeiro legítimo. Baseado nos princípios constitucionais, ele então vai poder entrar na herança da forma em que a mesma se encontra, através da petição de herança, que tem um prazo decadencial de 10 anos. Então, este indivíduo é um sucessor legítimo e deve entrar na herança como tal. É um assunto extremamente novo, o nosso legislador ainda não se posicionou, a jurisprudência e a doutrina ainda não se posicionaram de forma pacífica sobre o tema, então deve-se observar os princípios gerais do direito para melhor atendermos aos anseios sociais. O direito deve ser uma ciência que acompanha a evolução social e não uma ciência presa em conceitos imutáveis. Este é a inseminação artificial pós-mortem, um assunto extremamente novo e interessante para nós construtores do direito.